Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças por esse momento, por estarmos aqui em comunhão, por podermos ouvir a tua voz através de outras vozes. E hoje, através da pastora Rosalind, Senhor. Dá a tua bênção, dá a tua graça e que nós tenhamos ouvidos para ouvir-te. É o que nós te pedimos, desde já te agradecendo e louvando o teu nome. Abençoa a tua filha, no nome de Jesus. Amém. Ok. Amém. Amém. Queridos, é uma honra estar aqui de novo com vocês, um prazer. E eu estive no Brasil, mas estive muito rápido, né? Passei porque eu fui visitar, eu tive Covid, né, em novembro, daí eu decidi que eu ia transformar isso numa bênção, e eu falei, então eu vou para o Brasil, que eu não ia para não colocar minha mãe em risco e tal, né? Mas aí você sabe que os anticorpos vão lá para cima, então a gente não pega e não passa. Depende da pessoa, né? Mas eu fiz um exame e tal, então foi muito rápido, mas uma próxima vez a gente pode até se ver, vai ser de verdade um prazer e uma honra. Então, eu queria trazer uma palavra hoje muito simples para vocês. É como o pastor estava dizendo, outra vez eu trouxe essa palavra que Deus tinha falado para mim que a igreja ia sustentar mesmo nesse tempo difícil. Eu creio que agora o mundo entrou nessa fase vacina, né? E, logicamente, o coronavírus vai ficar aqui, como tem a gripe, depois não vai ser tão grave, a gente vai aprender a conviver, logicamente. Mas o Senhor me mostrou isso, né, que para as pessoas que não estavam aqui, talvez, que ia ter esse momento onde as pessoas iam precisar muito. E eu entendi que o povo ia tirar soma de tudo isso que aconteceu daqui a pouco, porque a gente ainda não viu exatamente, né? Algumas pessoas estão perdendo trabalho. Nos Estados Unidos, 22 ou 23 milhões de pessoas desempregadas, assim, é um histórico, né? Só na depressão dos Estados Unidos a gente viu algo assim. Então, todas as nações, na realidade, o Brasil ou outras, nós temos igrejas no Peru, eles estão ali de lockdown no Peru, tem muita gente que trabalha, por exemplo, para comer. Literalmente, quem não está trabalhando não está comendo. Então, eu acho que vai começar na nossa nação, em alguns lugares, e vai ter o que o Espírito Santo tinha me avisado, é isso, que vai ter, a gente vai ter que prover. E eu via como, nesse momento, até abundância, né? Porque não faltou nada para ninguém. Eu falei com vários pastores no Brasil e aqui na Itália. Economicamente, Deus tem nos sustentado. Algumas igrejas até dobraram a entrada, assim, coisas bem loucas, bem de Deus. E o Senhor falou para mim que Ele ia estar provendo para a igreja, para que a igreja fosse provedora, né? Então, eu liberei essa palavra a última vez, liberei para vários lugares, para que nós possamos armazenar para esse momento, enquanto tem graça, tem bênção, e armazenar para ser fonte de bênção. Eu creio muito nisso. Eu, pessoalmente, estou ali colocando o que eu posso do lado para ser fonte de bênção. A gente já é, né? Eu creio que, sobretudo as igrejas no Brasil, todas as igrejas, a gente tem os pobres em volta, na rua, diferente daqui, mas todas as igrejas já provê, mas eu creio que vai ser algo além do que a gente já faz, né? Além do natural, porque vão ter pessoas que não são os moradores de rua, são pessoas que têm uma casa, que têm um carro, que de repente não vai ter como sustentar a família. O governo não tem, em nenhuma nação do mundo, o governo tem estrutura para sustentar todo mundo, né? Porque o número é muito grande. Talvez em algumas nações como a Suécia, eles poderiam ajudar mais, porque a população é pequena, a Suíça, aquelas que são bem ricas e tem pouca gente, talvez essas possam sempre. Mas se a gente falar de nações grandes, ninguém tem esse porte, tipo os Estados Unidos não tem esse porte, a Rússia não tem esse porte, o Brasil não vai ter, a Europa não consegue, aqui na Itália eles não estão conseguindo, né? Eu li outro dia de um homem que tinha 5 restaurantes, ele ganhava 430 mil euros por fim de semana, o Estado dava para ele, por mês, 25 mil euros para ajudar, quer dizer, ele não conseguia nem comprar comida com esse dinheiro, para todo mundo ajudar. Então, Deus está avisando, acho que Deus está avisando a igreja, tipo,
vai armazenando. Do outro lado, que é a palavra que eu vou trazer para vocês, ultimamente o Senhor tem falado muito comigo, que a gente não pode parar de qualquer jeito, primeiro porque esse vírus vai estar aí, a situação vai estar aí, e eu via como todo mundo falando, não, vai mudar, é o novo normal, é quase esperando o novo normal, mas não fazendo o velho normal mais, né? Tipo, eu via a igreja muito na metade, eu estou esperando o novo, mas também não estou fazendo o velho. E Deus tinha falado muito comigo, falando, vocês têm que viver como se não existisse. A pandemia no mundo espiritual, quer dizer, a gente vai se precaver, logicamente, mas se a gente tem que multiplicar igrejas, plantar igreja, fazer missão, talvez vai fazer de um modo diferente, né? Talvez você vai multiplicar, sei lá, a tua célula que você tem por Zoom, mas vai multiplicar, vai fazer. Então, você vai se adaptar, mas você não pode parar, porque a única voz que nós vamos ter é a voz da igreja. E orando sobre isso que o Senhor tinha me falado, eu quero trazer a palavra muito simples, que com certeza essa passagem da Bíblia vocês conhecem, mas eu quero dizer a parte profética que o Senhor me disse através disso. É em Isaías 58:12, onde diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Me chamava muito a atenção duas coisas nessa passagem. O primeiro, para que o país se torne habitável. E depois, levantará os fundamentos para muitas gerações. Muitas vezes a gente lê essa passagem e foca nas antigas veredas, foca no ser reparador de brechas, mas eu quero focar em voltar a pregar o evangelho, não só o evangelho da graça, etc., mas eu comecei a entender que a igreja hoje, pensando no tempo que eu me converti, muitos de vocês, está usando muito pouco os dons do Espírito Santo. E eu vi a nova geração que não sabe orar, sabe adorar, gosta de música, é uma geração que sabe adorar bastante, mas não sabe a Bíblia, mas, sobretudo, não sabe se mover no Espírito Santo. Então, quando a gente voltou do lockdown, eu comecei a ver a igreja, o povo muito cansado. Você fala, cansada do quê? Que está todo mundo em casa, todo mundo diminuiu o ritmo, do que eles estão cansados? E eu vi que eles estavam assim, em inglês essa palavra é boring. Eu não lembro como é que ela se diz ela em português, mas tipo de saco cheio. Vou usar assim essa palavra, tipo, não está acontecendo nada. Sabe quando a água está parada? Que tem água, mas a água está parada, não está em movimento. Então, eu comecei a ver as pessoas assim, cansadas, não mais com expectativas no mundo espiritual. Comecei a ver as pessoas que se acontentavam. Acontece uma coisa, aquela pessoa está doente, acontece. E Deus falava para mim exatamente isso. Ele falou: eu quero que você levante a minha igreja, que você fale para a minha igreja isso. Tipo, vocês não podem parar de pregar o evangelho com o qual vocês se converteram. Então, eu comecei a pensar como é que eu me converti. Eu falei, bom, hoje eu sou pastora, eu gosto de uma pregação, sei lá, cheia de palavras gregas, de coisas profundas. Nós gostamos disso, né? Porque a gente é rodado. Então, a gente gosta disso. Mas o Senhor falou para mim, o que levou você a escolher que você ia me servir para sempre, deixar a tua nação, quebrar tudo? E eu falei, Deus, foram as experiências que eu tive com você. E eu estou falando, eu venho do mundo carismático. Eu tinha experiências, e acho que o Brasil também, muita gente, experiências de ver gente, aquele era morto, aquele ia morrer, aquele estava. A gente viu muita cura, muito tudo. Então, tinha alguns fatores e o Senhor falou para mim, com qual pregação que você se converteu? Eu falei, Deus, eu me converti com uma pregação de fé. E o Senhor falou para mim, então, a maioria das pessoas que hoje estão pregando o evangelho, que são pregadores, foram pessoas que passaram por uma pregação de fé. Porque o movimento que teve no mundo foi um movimento de fé. Tudo bem, depois muitos levaram isso para exageração, a gente sabe. Entrou em super prosperidade, tem que ficar milionário, o povo exagerou, né? Mas a pregação de confessa a palavra de Deus, decreta que é assim,
né? Ou tipo, eu lembro que no Brasil, quando eu falava, tá amarrado. Essa coisa de levar o povo para o monte, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar Deus. E o Senhor falou para mim, a geração da igreja que está chegando hoje, ela não sabe mais fazer isso. E às vezes a gente não prega mais sobre isso, porque acha que todo mundo sabe, porque a gente sabe. E o Senhor falou para mim, eu quero que vocês preguem de novo. De novo. Tanto que eu comecei a pregar assim, ABC da fé. Confessa, sonha, decreta que você vai ter esse negócio. O que você precisa? Olha, eu preciso, estou orando, sei lá, para uma casa que eu não tenho. Vai ver. Eu lembro que na minha época a gente falava assim: vai ver a casa. Eu não tenho dinheiro, não importa, vai ver, põe o pé, ora, decreta, vai sonhar. E nós conquistamos muitas coisas fazendo isso. Eu acho que se eu falasse para todo mundo, levanta a mão quem conquistou coisas fazendo isso, exercitando a fé, essa fé louca, essa fé que decreta, essa fé que fala, eu vou buscar o que eu preciso, essa fé que ora, que crê, que o povo fala, não vai acontecer, você fala, vai sim, né? Eu lembro que, assim, era o nosso linguajar, né? Eu lembro uma vez que eu estava em Búzios, até com a minha mãe de férias, com a nossa família, e minha mãe tinha caído da escada, primeiro, segundo dia de férias, e caiu e teve um um traumatismo craniano, caiu, sei lá, do terceiro andar. E eram nossas férias, tal, e aí a gente nada, levou ela para o hospital, e eu lembro que o médico falava assim: olha, ela está com um traumatismo craniano, vai ter que operar. E eu falava, não vai. E daí ele falava, não, porque vai acontecer isso e isso. E a minha irmã, que estava comigo, falava, não vai acontecer. Porque a gente vai abrir a cabeça dela. Eu falava, o senhor não vai abrir a cabeça dela. E eu lembro que ele respondeu assim, vocês são crentes? Eu falei, nós somos, sim. Ele falou, porque é só crente que fala desse jeito. Eu falei, pois é, ela não vai abrir a cabeça, ela não vai operar, é férias para a gente, não vai ser destruído desse jeito, o senhor pode escrever. E exatamente, ela não operou, ela tinha que operar, tudo que tinha que acontecer não aconteceu. E ele veio até falar com a gente depois e falou assim, é incrível como vocês, ele falava que ele não era crente, ele falou, mas vocês acabam me levando a crer. E eu falei, Deus, cadê o povo de hoje? Eu pensei hoje, né? Até eu não pensei no povo, pensei em mim. Falei, se falasse, então, também vai ter que operar. Eu já ia perguntar, vai ser grave? Quantos dias vai ficar no hospital? Então, Deus começou a me mostrar isso. E ele falou, eu quero que vocês andem pelas antigas veredas. Essa passagem diz que o motivo pelo qual nós temos que andar nas antigas veredas, né? Diz, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, e diz, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Então, Deus, ele está falando hoje, eu quero liberar assim profeticamente mesmo. Levanta fundamentos, vocês têm que levantar fundamentos. E os fundamentos são isso. E eu falava, Deus, que fundamentos? Ele falava, fundamento de fé. Ensina de novo o povo a autoridade que ele tem. Você fala, não, mas eles já sabem. Deus falou para mim, não sabem. Vocês mesmo, vocês sabem disso, mas vocês pararam de pregar isso. Por quê? Porque muita gente já pregou, porque a gente pregou por anos. Parece assim que isso é pregação de novo na fé, né? Chegou ontem. Mas não é. E aí eu quero contar para vocês o que eu fiz, porque eu peguei e falei, vou fazer 3 semanas de obediência a Deus. E comecei a pregar essa fé louca, essa fé que decreta, vai lá no lugar, se você quer uma coisa, você não tem dinheiro, crê nisso, confessa, espera o milagre, faz loucura. E, gente, eu tive assim, tanto testemunho de gente crente há 1000 anos que falou assim, pastora, o meu coração ardeu como na primeira vez. Pastora, eu voltei a buscar os dons do Espírito. Tanto que essa quarta-feira, eu peguei, abri o microfone e falei assim: nós vamos orar, nós vamos pedir palavra para Deus, nós vamos orar para cura. Qualquer um, até o último. Eu falei: é um risco, porque tem sempre louco no meio da igreja, a gente sabe, né? Eu falei: mas eu vou arriscar para que todo mundo hoje escute de Deus e libere. Gente, teve um mover profético, como eu não via há anos, um mover de cura. Sabe aquele assim, de o povo não querer sair da presença de Deus, de falar, vamos voltar. E eu fiz 3, estou fazendo 3 semanas, a terceira semana que eu estou fazendo isso, essa semana foi uma explosão. E o testemunho de todo mundo é isso, tipo, não vamos parar. E eu entendi que a igreja
E não era uma coisa para nossa igreja. Eu entendi porque Deus faz muito isso com quem é muito usado no profético, né? Ele faz você viver para você pregar. E o Senhor falou para mim, ele falou, levanta, fala para a minha igreja voltar. Ela não tem mais, tem gente que se converteu há pouco tempo, que não sabe o que é escutar Deus, que não sabe o que é dar uma profecia, que nunca orou por uma cura. Não só que nunca foi curado, que nunca, tem gente que nunca viu uma cura. Agora, eles escutam as nossas histórias, né? Eles escutam a gente falar, e daí eles falam, nossa, quanta história bonita que você tem, né? Mas eles não têm. Eles não têm mais. Então Deus falava para mim: levanta uma geração com fundamentos. E ele me mostrou que as igrejas hoje estão concentradas em ser bem modernas, todos nós, né? A gente mudou a cor da igreja, botou uma luz, a música é mais moderna, não fala mais de inferno. Falar, ai, cuidado para não ter uma manifestação, ai, vão orar em línguas que chega o novo. Tá muito bonitinho, mas Deus, ele quer mais bagunça. A verdade é que eu vi o Espírito Santo falando para mim, eu estou bramando de poder fazer a igreja viver o que ela já viveu. E Deus falava assim, vocês pedem avivamento, mas o avivamento, antes do adianto do avivamento, vem uma reforma, né? E a reforma, na realidade, não é fazer nada novo, a reforma é voltar no que é velho. Lutero, quando ele reformou a igreja, ele não criou nada de novo, ele só fez o povo voltar à palavra de Deus. O avivamento de Azusa Street não tinha nada de novo. O Espírito Santo só estava falando para eles: vocês querem voltar a falar em línguas, a deixar o Espírito. Tanto que foi um mover louco. Eu não sei se vocês leram um livro que chama Azusa Street. Eu li anos atrás e falei: cara, eu nem vou dar esse livro para a igreja, porque é uma bagunça. Né? Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas é uma bagunça, não tem ordem no culto. Praticamente, um chega, ele tem uma palavra, enquanto ele está liberando uma, tem um pastor nem conseguia pregar, porque o outro está sendo curado ali, qualquer um que orava. Eu sei que foi algo muito grande, os testemunhos que tem em Azusa era louco, mas Deus, ele fez uma bagunça. Ele quebrou toda a ordem do culto e ele renovou o movimento carismático. O que aconteceu na história? A Assembleia de Deus, a Church of God, que foram os dois movimentos americanos maiores, né, da época de Azusa, eles começaram a ser carismáticos e depois eles viraram evangélicos. O que quer dizer? Começaram a dar espaço para os carismas, mas de repente, como tinham abusos, porque é lógico que tem louco, quando você vai deixar Deus usar, tem um monte de louco que também que não é Deus, né? A gente sabe que tem esse risco. E daí começaram a ter alguns abusos, algumas loucuras. Em vez da gente ensinar o povo, nós começamos mais a falar, não, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Então virou mais, o movimento pentecostal, ele virou mais evangélico, tanto hoje que a gente é conhecido mais por evangélico, dando mais ênfase na pregação da palavra de Deus que nos carismas. Eu não estou falando que a gente tem que esquecer a pregação, mas eu estou falando que precisa ter um equilíbrio, porque antes era tudo carisma, virou tudo carisma, e de repente virou tudo só palavra. Então, por exemplo, eu noto que nas nossas reuniões a gente dá muita ênfase para a palavra, mas pouco tempo para que o Espírito Santo se mova. Ou a gente prega e tem pregador hoje que nem faz apelo. O cara prega falando Deus é poderoso e milagroso. Amém. Acabou. Ele não dá o tempo para que as pessoas entrem na presença de Deus e possam chorar e falar, ele é poderoso e milagroso, Deus, eu quero, faz na minha vida, faz um apelo para o milagre. Então, eu vou até deixar essa pergunta aberta. Qual foi a última vez que nós fizemos um apelo na igreja para todo mundo que está doente, dizendo, nós vamos orar e nós vamos ter milagres? A gente quase começou a ficar com medo, porque parou de acontecer. Parou de acontecer. Se eu perguntar para vocês, vocês vão falar, eu já vi muito mais milagre, agora eu vejo menos. Por quê? Né? E por quê? Porque vem pela fé. Se a gente não pregar fé,
E se a gente não tiver testemunho, quais são os ministérios, por exemplo, ministérios onde tem muita cura, palavras, são ministérios onde deram ênfase para isso, né? Tem alguns ministérios, até jovens hoje no Brasil mesmo, que começaram a ensinar o jovem a profetizar. Eu penso, sei, um Dunamis Movement, começou a ensinar o jovem a profetizar, a orar por cura. E eles começaram a fazer experiência com o sobrenatural. E é a experiência com o sobrenatural que leva você a viver num outro patamar. Você não quer mais o natural. Você quer viver sempre assim. Foi o motivo pelo qual eu deixei tudo, vocês deixaram tudo e nós falamos, eu quero viver para Deus. Eu quero ver isso sempre. E se a gente perder isso, tudo bem, nós vamos continuar servindo a Deus, nós vamos fazer o nosso culto, vai ser legal, vai ter gente que aceita Jesus, vai, mas Deus, ele quer dar 1000 e a gente não pode viver no 30. Então, o Senhor falava para mim, eu quero que a minha igreja, que vocês que viveram o sobrenatural, que vocês que tocaram o profético, que vocês que sonharam e as coisas aconteceram, que vocês preguem sobre isso, mas não pregar só contando a tua experiência. Ensinem o povo de vocês a ter fé. Ensina eles, qualquer um, a profetizar. Ensina eles, e não só ensina, dá liberdade para que eles façam. Deus falava para mim, você tem que arriscar até alguém falar besteira, mas dá essa liberdade para que o Espírito Santo, às vezes na nossa igreja, nas nossas igrejas, e eu falo por nós, mas ele quer fazer mais, ele não pode, porque a gente tem medo que o negócio, né, fique desequilibrado. Então ele continuava falando assim, olha, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Então, os nossos filhos são os nossos filhos na fé. Nós vamos ensinar os nossos filhos na fé para que eles voltem a ensinar essa pregação de fé. Essa pregação de fé mudou o movimento carismático católico, porque eles começaram a ver carismas. Às vezes, hoje, no movimento carismático católico, tem mais carisma do que dentro de uma igreja evangélica. Eu que venho dali, tenho ainda alguns contatos, eu vejo esse povo ver milagre, eu vejo esse povo profetizar, porque eles estão ainda carismáticos, né? Eles ainda estão buscando dons, buscando o batismo no Espírito Santo. Era algo assim, tipo, fenomenal. Cara, e, tipo, qual foi a última vez que, durante um culto de domingo, nós chamamos todo mundo que não é batizado no Espírito Santo? E tem gente lá no meio, com certeza. E não é só gente nova na fé, não. É gente velha na fé que não fala em línguas, mas como isso parece que não é mais tão importante, eles não buscam. Vamos pensar o povo lá atrás. Se alguém não falasse em línguas, o povo passava, chorava. Deus, eu quero. Ficava jejuando, buscando o batismo no Espírito Santo. Eu quero entrar nesse mover. E se não entrasse no mover, ficava desesperado. Por que eu estou fora desse mover? Entendeu? Então, hoje nós temos pessoas que para eles não é importante. Porque nós não estamos dando essa ênfase da importância do batismo no Espírito Santo. Então, nós vamos ter que ensinar os nossos filhos, diz, os teus filhos vão edificar. E daí fala com a gente, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Porque se eu de novo ensinar os meus filhos vão ensinar para os meus filhos, e eu vou estar levantando um fundamento para muitas gerações. E diz aí, você vai ser chamado reparadores de brechas, restaurador de veredas. A palavra vereda quer dizer caminho estreito, modo de viver, e quer dizer também um modo de se arrepender. Então, você vai estar restaurando o modo de viver das pessoas, e o resultado vai ser, qual é o objetivo de tudo isso? Para que o país se torne habitável. Então, eu creio que seja muito, muito importante. Eu queria, assim, liberar essa palavra, muito simples. Vamos voltar a ensinar o banal para o nosso povo. Porque a gente acha, eu achava, pelo menos, que eles já sabiam isso à memória. Porque
Porque eu falei, eu prego isso, eu conto história. E na escola bíblica, a gente ensina a fé. Mas é diferente de ensinar na escola bíblica e de estar o tempo inteiro no púlpito, motivando a fé deles. Então, eu comecei, por exemplo, eu vou correr todo dia de manhã com uma mocinha que trabalha na nossa igreja. Ela assim, olha, pastora, eu estou procurando uma casa. O meu sonho é ter uma casa aqui perto da igreja. Eu fui ver uma casa a 1 hora, porque custava mais barato, porque a igreja numa parte bem central. Eu fui ver a 1 hora, fui ver a meia hora, até as casas são bonitas, mas eu vou ter que vir assim. Não é o que Deus colocou no meu coração. E ela falou para mim: a verdade é que eu já tinha aceitado. Olha, eu tenho menos dinheiro, eu casei faz pouco tempo, eu vou morar bem longe, vou fazer 2 horas de ônibus, de trem, do que for, e acabou. E ela levanta e fala assim: eu e meu marido, a gente falou, por que que nós estamos aceitando isso? O nosso Deus vai dar uma casa para a gente, perto da nossa igreja, vai ser no nosso preço. Se não tiver, ele vai existir. Se o mar não abrir, ele vai fazer eu caminhar sobre as águas, né? Eu lembro que tinha até uma canção que falava isso, né? Que se o mar não se abrisse é porque Deus ia fazer a gente caminhar sobre as águas. Eu penso que vocês lembram, essa é uma música bem antiga. E aí eu vi esse resultado e comecei a ver que todo mundo estava precisando de novo dessa pregação. Eu estou falando de gente que não é que nasceu ontem, gente que está na igreja há anos falando, parece que eu esqueci de viver assim, parece que eu esqueci que Deus pode tudo, parece que eu esqueci que eu posso ser usado por Deus, parece que eu esqueci que eu posso fazer, assim, economicamente, fazer loucuras. Muitos de nós, no meio de crises muito pior do que o coronavírus, construímos coisas, né? Eu lembro, quando eu saí do Brasil, era a época do Collor, onde tinha dado aquele lance que ele tinha pego o dinheiro de todo mundo do banco. O dinheiro estava assim, tá uma doideira, mas teve igreja que abriu, compraram templo, assim, não pararam, foi muito pior do que a crise do coronavírus. Foi muito pior como economicamente. E o Senhor começou a me mostrar tudo isso e me mostrar que a igreja de Jesus, então não só a nossa, por isso que eu quero compartilhar essa palavra com vocês, a igreja de Jesus está precisando de nós. Nós sabemos o que é o poder de Deus, nós vivemos numa época da igreja onde essa pregação foi pregada, essa foi a pregação que me tirou da igreja católica. Eu lembro que a pregação que me tirou da igreja católica foi essa pregação, a autoridade que você tem em Cristo. Para mim era tipo, como? Eu tenho autoridade? Foi falar os dons do Espírito Santo, foi essa coisa de dizer, você tem tudo que você aceita. Eu lembro que eu era bem jovenzinha, eu tinha cólicas menstruais, assim, de quase ir para o hospital, e eu escutei uma pregação, você tem tudo que você aceita. Eu fiquei 3 meses assim, eu não aceito mais. Gente, eu fui curada. E daí eu falei, meu Deus, a gente tem que ensinar o nosso povo de novo a não aceitar. Hoje é assim, ai, tô com uma doença. A gente, oi, querida, vou estar orando por você. Primeiro que às vezes nem ora, só fala que vai estar orando, porque já está na convenção de vou orar, mas não orou. E não ensina o povo a falar, luta por isso, decreta isso, fica lutando na presença de Deus até esse negócio ir embora da tua vida. Não aceita isso, não. Crê que Deus pode te curar, luta pela tua cura. Aí, se não curar, você vai para o céu, mas você vai lutar até o último dia antes de ir. Então, eu creio profundamente, não estou falando isso assim de eu creio que o Espírito de Deus esteja dizendo para a gente, eu quero compartilhar com vocês essa palavra, porque vocês são pastores, têm igreja, para a gente voltar a ensinar o nosso povo. Os nossos filhos precisam ouvir até sair pela orelha que eles podem fazer isso, que Deus quer usar. Até muitas vezes antes, o sonho de qualquer pastor era ter um filho pastor, ou pelo menos um ministro. Você queria, o teu filho podia fazer qualquer coisa, mas você queria que ele servisse Deus. Hoje a maioria quer que o filho faça a melhor faculdade do mundo. Não tem nada de mal nisso, glória a Deus por uma boa faculdade. Mas acaba aí, não é tipo, meu filho vai fazer a melhor faculdade do mundo que ele vai servir Deus, se ele for médico ele vai no hospital pregar o evangelho. Não, basta que ele seja um bom médico. Não interessa mais se ele vai pregar o evangelho.
Então, basta que ele seja um bom advogado. Daí eu vou falar, ó, meu filho é advogado. Talvez o cara nem venha na igreja, mas você está feliz. Você está feliz porque ele tem dinheiro, porque ele é advogado. Mas nunca foi assim. O nosso desejo é, se for, você já falava o teu filho desde quando era pequenininho. Se você for um advogado, você vai defender a igreja, você vai pregar o evangelho para aquele povo. Se você for médico, você vai para a África. Se você for um professor, você vai falar de Jesus, você vai criar isso. Porque a gente tinha a ideia que aonde Deus nos planta, ele planta para que a gente pregue o evangelho. Hoje não, hoje a gente está feliz só porque fala, ai, meu filho, ele super conhecido, não sei aonde, ele é um engenheiro. E o pastor está feliz que o filho seja engenheiro. Agora, não foi isso que a gente aprendeu, né? Teu filho vai ser engenheiro, e se ele for engenheiro, ele vai para evangelizar todo mundo na construção civil, ele vai ser a boca de Deus. E, gente, o povo era. Quando teve o movimento da Donep no Brasil, que ainda tem, mas eu lembro que teve uma época que era muito grande. Eu tive a visita, eu já morava aqui na Itália, a visita de alguns empresários que eu falava, cara, o cara é pastor, ele não é empresário. O cara falava, eu lembro que veio um que ele falou, olha, porque eu falei, orei, Deus falou para mim fazer uma criação de avestruz. Aí o cara falou, eu não tinha dinheiro, mas eu falei, em nome de Jesus, eu comprei 10 avestruzes, não sei o que, ele falou, e agora eu tô, fiquei com 200 avestruzes, aí vendi o avestruz, não sei o que, e bom, ele estava na Bolsa de Valores, ele começou com 10 avestruzes, porque Deus falou para ele. Aí eu falei, Deus, cadê esses empresários? Cadê? Cadê esse povo que abria a boca e era fé pura? Você falava com eles, eu estou jejuando com a minha esposa, a gente está fazendo um negócio de fé, nós vamos levantar esse dinheiro para aquela missão. E tudo isso eles faziam porque a gente pregava isso, porque a unção vem da cabeça. A Bíblia diz isso, nós sabemos isso. A unção vem da cabeça, depois desce na barba, desce no corpo, mas a unção vem da cabeça. E somos nós que podemos mudar e fazer o povo voltar de novo na fé. O que Deus falava para mim era isso. Ele falou: você vai fazer isso, porque você é a pastora da igreja. Então, eu comecei a pregar sobre isso e comecei, assim, tirar força da minha fraqueza, porque eu notei que eu mesma, achando que sempre fui uma mulher de fé, estava contando mais história do que aconteceu do que estava acontecendo. Deus fez isso, ele falou comigo. E aí eu falei, e hoje? Cadê aquele monte de milagre? Eu quero agora, eu quero. Lógico que tem, gente. Não estou falando que nunca teve, absolutamente. Tem. Mas eu estou falando o ritmo que tinha. Entendeu? O ritmo era. Tinha o meu amigo falava, o outro líder contava uma outra coisa, você falava com o pastor, eu falava, cara, olha, aconteceu, vou te contar esse negócio. E a nossa conversa era uma conversa de fé. O que Deus, era quase uma troca de revelação. O que Deus falou? Nossa, Deus falou isso para mim, verdade. Nunca tinha visto isso na Bíblia, mas que bênção, não sei o que, eu vou pregar isso na minha igreja. Então é isso. Vamos, em nome de Jesus, ensinar de novo o nosso povo. Eles não sabem. O que Deus falava para mim é: você acha que eles sabem, mas não sabem. Ensinar eles de novo a conquistarem no terreno fé, ensinar eles se moverem no terreno fé, ensinar eles escutarem. Tem muitos filhos de pastores que estão hoje na igreja porque ouviram testemunhos tremendos dos pais. Mas se você perguntar para eles, você tem uma história igual? Eles não têm, gente. Alguns, não estou falando que é todo mundo, não é generalizado, mas não tem. Eles vivem das nossas histórias. Está na hora que eles tenham histórias do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Porque, na realidade, Jesus, o que falou? Se vocês não acreditarem em mim, a pregação de Jesus era boa. Ele falou, acreditem pelo menos nos sinais que eu faço, porque são os sinais que vão mostrar para você que minha pregação é boa. Então, é isso. Eu queria deixar vocês com essa palavra simples, muito simples, mas que tem sido, na nossa igreja, nesse último mês, tem sido um avivamento doido. Tanto que eu falei para eles, nós vamos fazer 3 semanas durante a semana só para orar. Eles falaram, não vamos parar mais, não dá para parar. Tá muito bom, o que a gente vai voltar para trás? Então, eu estou vendo, assim, a sede, eu não sabia, foi o Espírito Santo que falou isso para mim,
mas a sede que eles estavam de entrar de novo no mover do Espírito de Deus e serem protagonistas desse mover. Então, eu queria, assim, orar com vocês por essa simples palavra e declarar essa palavra sobre todos nós. Os nossos filhos vão ser os nossos filhos que vão edificar as ruínas. E eles vão edificar essas ruínas porque nós vamos levantar os fundamentos das novas gerações. E vamos ser chamados reparadores dessa brecha, porque é uma brecha, é uma falta que está tendo na Igreja de Jesus hoje, o movimento do Espírito. Vou falar de novo, não estou dizendo que nenhuma igreja tem movimento do Espírito. Não quero generalizar, mas estou falando que a maioria, pelo menos as que eu visitei no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, sinceramente, eu vi. Eu fui pregar nos Estados Unidos. Na realidade, não foi quando eu fui pregar, foi quando eu fui aprender inglês. Muitos anos atrás, eu fui para os Estados Unidos, fiquei na casa de um casal de missionários para aprender inglês. E eu estava aprendendo inglês. E daí eles me levaram na Church of God, a maior denominação dos Estados Unidos, é maior do que a Assembleia de Deus e é pentecostal, a maior denominação pentecostal dos Estados Unidos. E me levaram numa reunião dessa igreja, da Church of God. O pastor era filho do líder principal dos Estados Unidos inteiro, quer dizer, o chefe da super denominação. Jovem, uma igreja nova em Charlotte. E ela falou, essa minha amiga falou, vamos lá, porque ela era dessa reunião de liderança. Você está aprendendo inglês, aí você conta o teu testemunho em inglês e você treina. E aproveita e vê como é que é a nossa reunião. Eu falei, legal. Gente, eu chego nessa reunião. Não tinha nada a ver com a reunião. Eles sabiam que era pastora, mas não me conhecia. Eu estava na casa dos pensionados. Eles iam ouvir o meu testemunho, o que eu estava fazendo na Itália, blá, blá, blá. O Espírito Santo começou a me incomodar e falou assim, ora para que eles sejam batizados no Espírito Santo. Eu falei, não é Deus isso. Porque essa é uma reunião da liderança da igreja, do filho do pastor principal da Church of God. Gente, eu dei meu testemunho com meu inglês, que ainda era péssimo, mas o Espírito Santo continuou falando comigo. Ora por eles. E aí eu falei, bom, talvez, sei lá, tenha um como eu, que de gaiato no navio, veio nessa reunião, que não é crente. Aí perguntei, falei para essa minha amiga, eu falei assim, você pode perguntar para eles, que você fala melhor do que eu, e também você é daqui do grupo, se todo mundo aqui é batizado no Espírito Santo, porque Deus está falando isso para mim. Eu sei que é uma loucura, porque é na minha mente. E ela falou assim, olha, eu conheço esse grupo há anos. Sinceramente, tirando eu e meu marido, eles eram uns 15. E tirando os pastores, ninguém é batizado no Espírito Santo. E eu olhei e falei, mas essa é a maior denominação pentecostal dos Estados Unidos. E ela falou, pois é. Aí ela foi falar com o pastor, que ela era da liderança, falou, olha, a pastora está tendo essa palavra. Ela falava espanhol eu falo muito bem. Eu falei, então você vai traduzir, porque é muita coisa para eu falar em inglês, eu estava aprendendo. E aí eu falei isso para o pastor, e ele falou, olha, a maioria não é batizada no Espírito Santo, porque aqui nos Estados Unidos teve tanto doido no movimento pentecostal que o povo ficou com medo de correr, de cair no chão, de mil coisas, então eles cortaram. Eu falei, então, mas eu posso orar? Porque eu quero ser obediente ao Espírito de Deus. Ele falou, pode. Gente, eu, sinceramente, nunca fui usada por Deus como naquele dia. Até hoje eu falo, meu Deus, Deus começou a me dar palavra profética para aquele povo, mas de falar assim, olha, você acordou às 8 da noite ontem e não sei o quê, e você estava precisando disso, 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 você estava mal, estava deprimido, porque você perdeu o trabalho 2 dias atrás. Sabe aquelas coisas assim, tipo, teve um mover, mas um mover sobrenatural. E eu entendi. Eles pararam de pregar isso. Não era mais importante. Porque se fosse importante, os líderes da igreja, para eles ia ser importante. E eu perguntei para eles, eu falei, vocês não ficam incomodados que vocês estão numa denominação pentecostal e não conhecem isso? E eles falaram, não, a igreja é legal, o pregador é bom, a música é boa, é uma boa igreja. Não é necessário assim.
E eu falei, tudo bem, você vai para o céu, mas se Deus quer te dar 1000, por que que você vai viver com 20? E a história daquela igreja, sinceramente, naquele dia mudou, tanto que eu voltei a pregar lá por vários anos, em congressos, eles assim quiseram, vem falar do Espírito Santo, porque eles falaram, a gente queria que fosse um modo equilibrado, e provavelmente Deus tinha me levado lá, porque eu sou uma pessoa bem equilibrada nisso. Mas você pode imaginar que uma denominação que foi o carro-chefe dos Estados Unidos para o movimento de Deus, hoje está desse jeito? Por quê? Porque a gente tem medo de louco? Gente, louco tem até sem o Espírito Santo. Agora, nós estamos aqui para dominar os loucos, mas não podemos apagar o Espírito. Então, que em nome de Jesus, todos nós possamos ouvir essa palavra, que eu quero repetir, eu sei que é uma palavra que vem do coração de Deus, eu sei que isso é uma sede que está na igreja do Senhor, e que Ele possa nos levantar em nome de Jesus, para sermos aqueles que ensinam os nossos filhos de novo os fundamentos, porque a fé é o fundamento da fé, a pregação da fé, ensinar o povo a ter fé, é fundamento na Bíblia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente não está falando só de fé em Cristo, eu sei que Ele morreu por mim na cruz. A gente está falando de ampliar tudo isso, porque a fé é essa, mas a fé é tudo que comporta a cruz também, e tudo que Jesus fez por nós na cruz. E que possamos ser aqueles que vão levantar os fundamentos de muitas gerações e reparar essa brecha que tem, esse buraco que se formou na igreja nos anos, para que o nosso país possa voltar a ser habitável, para que a nossa nação possa receber de novo visitação do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar. Senhor, eu pensei muito, eu orei muito por essa palavra, e quando o pastor Aloysio me chamou para dar essa palavra, eu nem pensei que essa ia ser a palavra, porque ainda a gente não estava no meio de tudo isso que a gente está vivendo, mas é algo muito bom, é algo que tem me levantado e tem levantado a igreja, os líderes, tem levantado a fé das pessoas, que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser portadores da fé que traz o poder, portadores do fundamento da pregação da fé, para que os sonhos voltem, as profecias voltem, as curas voltem, em maneiras não que seja de vez em quando, mas que seja um hábito da igreja se mover pelo Espírito e no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Pai, tente misericórdia de nós, se talvez não pensamos nisso, mas eu creio que quando você nos mostra alguma coisa, e a gente bota a nossa rede em cima da tua palavra, nós vamos ter frutos. Eu oro para que todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra possam ter frutos abundantes na própria casa, na própria igreja, nas próprias células, nos próprios grupos, na vida pessoal. Que em nome de Jesus possamos voltar às antigas veredas, voltar ao que vivemos e sermos, em nome de Jesus, restaurados e renovados também na nossa vida pessoal, no nosso devocional, em tudo que fazemos, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, pastora. Essa palavra, ele não colocou como uma palavra simples, na verdade, ela é uma palavra muito clara, muito cristalina, muito... eu vejo, olhando aqui o Isaías 58, o contexto, enquanto a irmã estava trazendo a palavra, eu vi que, para chegar nesse versículo 12, ele fala exatamente sobre aqueles que o Senhor iria usar nesse tempo, como, né? Eu vejo que aquilo que Deus mostrou lá atrás, o que ele iria realizar esse tempo, agora ele está dizendo como ele vai fazer. Então, ele disse que ia fazer, agora ele está dizendo como vai fazer. Não era daquela forma como nós imaginávamos. Então, agora nós estamos vendo como isso, de fato, vai se levantar. Eu acho essa palavra, assim, uma palavra
palavra tremenda, uma palavra que traz respostas. Nós estamos num período aqui de 40 dias de jejum, desde o dia 4 de janeiro, para terminar agora no dia 13, entregando o jejum. E aqui fala exatamente sobre o questionamento que o povo fez diante de Deus sobre o seu jejum, e o Senhor então traz com muita clareza o que ele desejava, qual era o jejum que ele desejava. E ele vai trazendo isso com clareza até o versículo 12, onde ele profetiza esse tempo, ele profetiza esse dom que ele vai ativar, né? E nós sabemos que quando nós trazemos as dores diante dele, ele torna essas dores em dons. E essa é a grande revolução que vai, de fato, acontecer. Agora, essa responsabilidade apostólica, essa responsabilidade de voltar ao que a lançar os fundamentos e a responsabilidade de trazer é uma palavra muito desafiadora, porque nós estávamos olhando há poucos dias atrás, podemos dizer, esses meses atrás, sobre um olhar escatológico, de tempo final, da apostasia, do amor de muitos se esfriando. E agora vem uma palavra dizendo, espera aí, vocês têm responsabilidade nesse processo. Vocês têm que mudar isso. E só pode mudar aqueles que, de fato, conheceram isso, que tocaram nisso. Então, vocês que têm que reagir. O que Deus tinha que fazer, ele já fez, está feito. Então, vocês têm que ir lá e voltar. E aquela canseira de você, Senhor, mas nós já fizemos isso, e o Senhor volta, lá lança novamente a rede. Então, sobre essa palavra tem... eu sinto que tem um peso. Eu sei que você sentiu isso também quando estava ministrando, talvez você colocou lá no início que é simples, você sabe que não é tão simples assim, uma palavra que veio cortando. Ela veio desligando e ligando, desligando e ligando, desligando e ligando o tempo todo. Então, essa é uma palavra que ela é restauradora, ela é reparadora. Ela tem o contexto do versículo. A promessa do Senhor que seriam reparadores, seriam restauradores. E a restauração e a reparação são feitas por pessoas experimentadas, iluminadas, que têm a preparação, que têm a instrução no Senhor para fazer aquilo. Então, trazer esses reparadores para colocar as coisas, pegar aquele quadro que foi desenhado com tinta única, com uma arte ímpar, uma arte única, e trazer a qualidade, trazer de volta o brilho, trazer de volta tudo aquilo. É um desafio. Essa palavra hoje veio tocar, de fato, a liderança, uma palavra para a liderança de uma forma... uma palavra de esperança no meio disso tudo, né? Uma palavra de esperança porque o Senhor está dizendo que Ele quer fazer isso, que o Senhor deseja fazer isso. E Ele espera que nos apresentemos. Eu fico extremamente impactado que Deus tenha colocado essa palavra aqui, mas que a irmã, no desafio, eu me lembrei, a irmã estava falando sobre as suas experiências, estava lembrando em 89, sentado com os irmãos pentecostais em Portugal, isso já vão 32 anos, e falando com eles exatamente sobre o batismo do Espírito Santo. Eles, no meio da conversa, ele perguntou, você é místico sempre assim? Você sempre é místico assim? Ou seja, como eu posso estar escutando de uma igreja pentecostal que nasceu na renovação, nasceu dentro da experiência sobrenatural, ele interpretar que as histórias que eu estou compartilhando do Brasil, das coisas que estavam vibrando aqui, ele perguntar se eu era místico todo o tempo, se eu era místico assim. Então, esse impacto que eu tive lá atrás, a Europa estava nesse jeito. Imagina o que Deus quer fazer. Então, eu sinto que agora o Senhor vai tocar isso. É uma esperança muito grande. Pastora, eu queria deixar aqui, eu sei que o Aloysio, se eu falar isso, o Aloysio não vai ficar chateado comigo, pelo contrário, ele vai ficar muito feliz, mas eu gostaria de saber do seu tempo, quanto a irmã poderia retornar, porque essa sua experiência do mês de janeiro, aí, esse mês que a irmã tem passado por essa experiência
dentro dessa... Gostaríamos de ouvir mais, gostaríamos de saber mais sobre isso, porque isso é uma palavra para o momento. Nós estamos vivendo hoje muitas lideranças que estão se movendo no chamado sobrenatural, mas que nós sabemos, porque aprendemos que isso não tem nada a ver com o sobrenatural. Nós conhecemos o que é o sobrenatural, mas não adianta a gente ficar dizendo são os tempos finais, é isso mesmo, porque eles estão saindo como mercenários, eles estão saindo enganando, e nós temos que voltar, de fato, para aquele ponto de ensinar novamente, tirar isso, desconstruir isso de que eles deveriam saber. Não, eles não sabem. A verdade é que ninguém reconhece o errado se não conhece o certo. Sim. Então, às vezes vai ter o errado porque não está pregando o certo, né? O povo não consegue mais reconhecer. Tem muita gente fazendo doideira porque os que sabem como é o movimento do Espírito não estão se movendo no Espírito. Por exemplo, hoje, nós que experimentamos muito de Deus, a gente sabe quando um cara é charlatão, a gente sabe quando aquela espiritualidade não vale nada. E você sabe por quê? Porque você viveu uma espiritualidade verdadeira. Então, o cara abre a boca, fala duas coisas e fala, meu Deus, o que ele está falando? Por quê? Você sabe. Então, as pessoas só vão reconhecer o que é o errado quando elas conhecerem o certo. Às vezes a gente fica pregando, dizendo é errado, mas não mostra o certo. Então, não vai nem precisar ficar pregando o errado. Você mostra o certo e a pessoa vai reconhecer o que é o errado. E tem isso, lógico que tem. E eu creio que essa coisa de... É verdade, eu creio também que nós estamos nos últimos tempos, mas esses últimos tempos, mesmo que durasse... Vai durar um pouco mais de um ano, lógico. Mas, e aí? E se durasse só um ano? O que você vai fazer? Você não vai mais pregar o evangelho, o Espírito Santo não vai mais se mover porque Jesus está voltando? Ou a gente vai continuar pregando e vai ter aquele resto que vai ouvir, vai ter aquele povo que Deus está esperando a nossa boca para que eles conheçam o Senhor e para que eles aprendam a conhecer o poder de Deus. Yeah. Eu espero que a igreja esteja de pé. Vai ter muita gente que vai se esfriar. A gente está se concentrando, muitos vão se esfriar. Mas muitos não vão também, entendeu? Vai ter muitos que vão se esfriar. Não vai ser... Mas vai ter muitos que não vão se esfriar. A gente vai ter que estar naquele povo que não vai se esfriar e que vai continuar pregando a graça e o fogo de Deus, sabendo que o movimento espiritual, a parte que alguns podem chamar místicas, é o que nos caracteriza. Se tem um movimento que hoje cresce ainda no mundo, é o movimento pentecostal. As igrejas históricas, elas estão fechando as portas. Tem igreja batista, lindas, catedrais, luterana, 7 pessoas, 7 membros. Eu fui na igreja onde o Jonathan Edwards pregou, tem 8 membros, né? Eu fui até com o pastor Abe, com a esposa. Quer dizer, não tem avivamento lá. Na igreja católica, o único movimento que cresce é o movimento carismático. No mundo, o único movimento que ainda está crescendo nos lugares aonde está crescendo é o movimento pentecostal, gente. Não tem outro movimento que está crescendo. Por quê? Porque ainda é um lugar onde está pregando um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que é presente. Não está mais só estudando sobre Deus. Está vivendo. E está na hora da gente viver. Eu creio absolutamente, Instituto Bíblico é bom, é tudo bom. Mas a vivência com o Espírito de Deus na nossa cotidianidade é essencial. Né? Os apóstolos não fizeram escola bíblica, eles estavam com Jesus, Jesus ensinou eles a viverem. Porque os princípios que Jesus deu, cara, era muito simples. Sim. E com aquela simplicidade, eles mudaram o mundo. Então, está na hora da gente voltar ali. E eu creio que Deus quer isso. Ele quer mostrar que ele ainda é poderoso. Porque nos dias de hoje, quase parece que o diabo está mais poderoso do que ele, né? E a igreja está acreditando muito no diabo. O mundo vai acabar, todo mundo vai ficar... Tudo verdade, mas Deus não parou de ser grande, ele não parou de ser onipotente, ele não parou de fazer milagre. Não parou, ele quer fazer. Agora, ele está esperando quem acredite nisso, né?
Pastora, você falou agora, eu me lembrei que o que a minha mãe ontem, falando comigo pelo telefone, ela tem 83 anos, e ela dizendo para mim assim: Eduardo, eu não entendo, essa Record agora está fazendo essa novela Gênesis, e está tudo muito bonito, mas agora está passando os capítulos, agora já está chegando em outros capítulos, mas o capeta começa lá no iniciozinho, vai passando todos os capítulos, e o capeta, o demônio o diabo estava sempre presente, e a ênfase da novela, né, a dramaturgia, dá em cima do capeta. Então, está passando, e a coisa está indo por um caminho, sabe? Tudo muito difícil, muito ruim. Está contando a história, mas a presença dele ali sempre evidente na novela. Eu estava lembrando disso, é verdade. Hoje. Aí Deus fala de vez em quando, né? E fica interagindo, eu fico interagindo. Mas tudo bem, a Universal tem esse talho mesmo, né? Eu deixei essa ideia. Claro que eu sei que a pastora tem muita coisa, agenda, muito trabalho, muitas igrejas, mas se pudesse disponibilizar, quando pudesse disponibilizar, a quinta que pudesse disponibilizar para estar conosco, gostaria muito de voltarmos a esse ponto, porque eu creio que essa palavra, assim, veio como resposta para esse momento. A gente já ouviu muitas coisas, compartilhou muitas coisas, tem muita coisa boa, mas essa palavra, de fato, ela vem como rema para esse momento, é uma palavra que está trazendo um direcionamento de voltar lá para as coisas simples, né? Como a irmã colocou, simples, mas, na verdade, são poderosas. É a chamada doutrina dos apóstolos, não é uma enciclopédia, não é uma coisa, eram coisas simples que eles aprenderam com o Senhor. E quando pergunta qual o modelo, não, o modelo é Cristo mesmo, o modelo é aquilo que nós aprendemos com ele e seguir avançando. Pastor Luísio. Pode contar comigo. Eu estava ouvindo tudo isso aí, eu estava me lembrando do que Isaías diz, não há motivo para a gente temer os loucos. Jesus disse, os pobres sempre os tereis. Eu quase que quero dizer, os loucos vocês sempre terão. Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Sim. Então, se Deus pode fazer um louco acertar, eu espero que um sensato também acerte, né? Que possa chegar lá onde que Deus deseja. Olha, nós hoje vivemos uma realidade que eu me lembro de um teólogo que certa vez disse que na Idade Média se pregou tanto o inferno que a igreja mais garantiu o inferno para todos do que ofereceu o céu para quem queria. Verdade. Nós estamos com uma inversão, nós estamos deixando de pregar o que deveríamos pregar. E é momento de retornarmos, é o momento de cada um de nós, ouvindo uma palavra como essa, se arrepender. Aqui que espera tanto avivamento, e Deus está esperando quem faça avivamento. Quem é que está disposto a arregaçar as mangas e fazer avivamento? Luiz, é isso que você está falando aí. Eu estou achando essa palavra, pastora, é uma palavra que... para a gente se arrepender. É uma palavra de arrependimento. Aliás, o contexto aqui fala exatamente isso. O Senhor promete isso, mas ele coloca pontualmente cada coisa, inclusive essa parte que ela fala do suprimento, que ela falou lá atrás, de suprir, de ajudar, de apoiar, de ser um abençoador, tem no contexto. Ele diz que exatamente são essas pessoas. Olha, se abrigas a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, nascerá a tua luz nas trevas e a tua escuridão tornar-se-á como meio-dia. O Senhor prometendo de que se você se colocar nessa posição, você vai ter isso como respaldo. Então, assim, queria agradecer a pastora Rosilene por essa palavra, por a sua presença, e queria saber se tem algum tempo ainda de responder alguma pergunta que alguém queira fazer. É isso que eu ia falar, que seria muito importante se as pessoas querem participar, porque eu creio que abre-se um momento para isso, e abre-se um momento também, eu volto a falar, para que nós nos arrependamos. Amém. Isso é sumamente importante. Isso não é uma palavra para que, desculpe falar assim, mas não é uma palavra para que eu diga, puxa, é uma verdade para ele.
é uma verdade para mim. Sou eu que tenho que me arrepender. É como a experiência que a Rosalind teve de levar a igreja, produz na igreja. Produz na igreja. E o que nós temos feito? Nós temos que nos arrepender. Isso que eu preciso me arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender. Mas seria tão importante. Vamos abrir aqui para que... Se a Rosa tem tempo também. Eu tô no nocaute. Tô digerindo aqui o negócio. Bom, pastor Milton. Eu também estou meio no nocaute, né? Glória a Deus. Essa palavra, ela traz, eu diria, um grande despertamento, né? Eu não sei se o pastor Geraldo de Marília está aí ainda, nosso pastor lá de Marília. Geraldo França. Mas nessa semana nós estávamos conversando, em parte, o que a pastora Rosilene ministrou, sobre esse grande avivamento que nós provamos. Nós tivemos um grande avivamento com o casal Hunter aqui, um grande avivamento que participamos na Argentina, e muita coisa. E o que a pastora falou é realmente Deus falando para que a gente se arrependa e nós voltemos à prática desse evangelho simples, sempre foi simples, mas que atinge as vidas. Estamos vendo uma geração hoje muito do lusco-fusco, desculpe um pouco a expressão, dos holofotes, nada contra eventos, eu não, né? Eu ainda sou um pouco conservador, mas eu creio nesse grande avivamento porque me converti em 75 num grande avivamento da Igreja Metodista. Será que o pastor Geraldo está aí? Pode entrar só para dar um alô para nós aí, Geraldo, para testificar isso? Marília, né, que está aí também, enfrentando essa onda aí. Estamos com o pastor de Marília, que é da área da saúde, e está internado com Covid. Ele está bem na linha de frente lá, é o nosso pastor também lá, pastor auxiliar do Geraldo, para a gente poder orar por ele também. Geraldo, você pode dar só uma saudação para nós? Não sei se está me vendo. Estamos te vendo e ouvindo. Estamos te ouvindo e vendo. Liga o vídeo e o áudio. O teu áudio é que precisa ligar, estava ligado. Liga só o teu áudio, o pastor Geraldo, só o áudio. Isso. Perfeito. Eu? Agora sim. Então, fala, Oi. Essa palavra veio muito de encontro ao que eu tenho orado. Eu chorei quando eu vi essa palavra, porque é isso que está ardendo no meu coração. E eu me achava um maluco, sabe? De estar todo mundo falando que Jesus está para voltar, e eu esperando o reavivamento dessa igreja, e chorando, incomodado por isso. E tenho lido livros sobre essas coisas, e tenho pedido a Deus, eu quero viver isso, porque eu nasci assim. A minha conversão foi cheia de sobrenatural. Eu me lembro que quando estavam pregando o evangelho para mim, na Praça Sans Pena, lá no Rio, era um lugar que o metrô tinha ficado muito tempo aberto, né? Então era esburacado, eu não conhecia nada. Eu fui matar aula lá, né? Eu estava numa fase muito louca da minha vida. E chegaram 2 rapazes, pregaram o evangelho para mim, e eles começaram a me convencer. E eu comecei a ficar nervoso com aquilo, achando que ia ser assaltado a qualquer hora, né? E, de repente, foi verdade, eu comecei a tremer e um deles fazia medicina e disse, você está doente? Eu falei, estou morrendo de febre, estou gripado, mas era de medo, de pânico de ser assaltado, né? E, de repente, eles pregaram o evangelho para mim e falaram, a gente vai dar nosso telefone para você, se me dá o seu. E eu falei, bem, no Rio, pelo menos cada bairro, cada região tinha um prefixo correto e depois o telefone. Você sabia pelo prefixo qual era o bairro que a pessoa estava. Eu falei, vou dar o meu, que era 225, e vou inventar um número de telefone qualquer. E na hora que eu falei para ele, já estava com o número na minha cabeça, eu não consegui falar o número que estava na minha cabeça, eu falei o meu número. E a partir daquele momento, eu falei, bem, os caras já sabem o número, vão me sequestrar, vão me levar embora. Na época, estava tendo um movimento dessas religiões assim. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar com aquilo na cabeça, com a única frase que ficou na cabeça, Jesus está vivo hoje.
Até que isso me incomodou tanto que nós fomos nos encontrar e eles estavam querendo tomar uma decisão minha. Nós fomos parar num barzinho lá na Glória, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Enquanto eles estavam cobrando para mim uma decisão, chegou um rapaz, né, de bermuda, sem camisa, de chinelo, e falou: "Ô, gente boa, você não quer me dar uma comida aí para alguma coisa?" E eles falaram: "Ah, tá bom, senta aí." Eu já achei estranho mandar sentar, eles estavam pregando o evangelho para mim, me tomando uma decisão. E aí, de repente, o rapaz começa a contar a história dele, que ele era uma pessoa que tinha sido cristã, que tinha ido morar em Brasília, e que ele lá frequentou a Igreja Batista, e que agora ele estava no Rio de novo, e que lá se oferecia uma arma para matar os outros e tal. Começou a contar a história. Aí olhou para mim e falou assim: "Posso cantar uma música?" Eu falei: "Bem, eu que não vou responder nada, eles aí que devem saber, que são da mesma religião deles." Aí ele falou: "Pode sim." Ele olhou para mim e cantou uma música que eu nunca soube que música era essa, mas a letra dizia mais ou menos assim: "Jesus está te chamando hoje, agora é o momento. Pode ser que quando você creia, já seja tarde demais." E quando ele falou isso, eu escutei audivelmente uma voz dizendo assim: "Eis aí o sinal que tu me pedes." E a outra voz diz assim: "Mas isso aí é combinado deles. Depois que você estiver na religião deles, você nem vai mais lembrar disso." E os rapazes deram lá a comida para eles, deram dinheiro para ele voltar para casa, anotaram o endereço deles. Ele pediu perdão porque ele, de vez em quando, dava uma risada e eles falaram: "Pô, cara, você não quer falar com a gente direito, você vai embora, mas não debocha da nossa fé, não." E ele falou: "Não, cara, porque eu fumei um baseado, eu não comi nada, eu tomei assim e tal." E ele foi embora. Passado alguns dias, eles marcaram de se encontrar comigo de novo e falaram: "Geraldo, tem um negócio para te contar que a gente não sabe explicar o que foi." Eu falei: "Nós fomos lá naquela obra lá que o cara estava lá e demos o nome dele e não tem ninguém com aquele nome lá." Ele disse que o apelido dele era Negão, chamaram os dois caras que tinham apelido de Negão e não era ele. E a gente não sabe o que aconteceu. Eu falei: "Mas olha, ele foi decisivo na minha decisão. Ele surgiu no momento e eu sei que não fui eu com 19 anos no Rio de Janeiro, jamais eu ia inventar na minha cabeça uma frase: 'Eis aí o sinal que me pedes.'" Essa construção de frase não era de um cara como eu. Então eu comecei a ver no início da minha conversão, antes dela, esse sobrenatural de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo falando em francês. Quem estava do meu lado sabia francês e mandava eu calar a boca, porque ele nunca tinha visto aquilo e dizia que eu estava no êxtase. E ainda bem que Deus me fez surdo, porque eu não vi ele mandando calar a boca. E ele me deixou lá orando em línguas e foi falar com o pastor, e o pastor falou: "Eu já vi uma pessoa falando inglês, vamos orar mais." Aí ele orou para que eu tivesse dom de variedade de línguas, e eu comecei a falar naquelas línguas parecidas hebraico. E a minha vida, durante um bom tempo, foi assim, né? A maneira como eu vim parar em Marília, em Gardênia, foi sobrenatural. E depois de uns tempos para cá, eu vivi isso. Eu sei disso, mas não estava vivendo mais isso. Eu tinha histórias para contar do meu passado, né? E o que está ardendo no meu coração hoje, eu quero contar coisas de agora, do presente. Falei demais, mas mais ou menos foi só isso que me chamou a atenção. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a história que a grande maioria aqui tem para contar muitas coisas que... Verdade. E estamos alinhados nisso, pastor Geraldo, estamos alinhados exatamente nessa mesma expectativa, e graças a Deus por essa palavra que veio, sabe, a tocar hoje de uma forma muito, 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 muito importante nesse momento, muito, muito relevante nesse momento. Amém? Pastora Roselene, nós amamos a irmã, desejamos o melhor de Deus na vida, no ministério, no trabalho que a irmã vem desempenhando, que o Senhor lhe guarde, lhe proteja, lhe dê saúde, lhe use como poderosamente. Eu creio que, de fato, a igreja ela vai experimentar o que nós chamamos de igreja gloriosa, ela vai experimentar essa manifestação sobrenatural. A igreja arrebatada não é uma igreja amarrotada, é uma igreja ataviada, preparada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Então, é uma igreja que vai se mover em sinais sobrenaturais e como as festas se cumpriram, a última festa, Sucote, a festa de tabernáculos, ainda está para se cumprir, que é a grande colheita. Então, essa colheita virá de forma sobrenatural. Né? Então, eu creio que Deus vai trazer isso, e eu gostaria muito que a irmã orou, nós recebemos por fé essa palavra, entendemos isso também. Podia ter o Paul Milton, que
tem sido sempre o nosso, o que ora, que sempre tem nos abençoado, que orasse pelo ministério da pastora Rosilene, pelo trabalho da Itália, que não é um trabalho fácil, é um trabalho, um trabalho muito difícil, mas que o Senhor abençoe e que não só a Itália, mas que a Europa venha, de fato, a se tornar, esse velho continente se tornar um grande mover dos governos nesse tempo. Né? Eu só escuto relatórios na Europa, nas mídias europeias, falando sobre desemprego, falando sobre tragédias, falando sobre dias muito difíceis e tudo mais, e eu penso que algo vai confrontar tudo isso. E a igreja é protagonista. Eu gostei muito dessa palavra que a pastora nos deu hoje aqui, que a igreja foi chamada nesse momento para ser o protagonista, e o que vai acontecer será isso mesmo, eu creio nisso. Bem, pastora Rosilene, quer nos falar alguma coisa mais? Queremos deixar agradecimento, mas tem algo que a irmã queira anunciar, divulgar? O que eu queria anunciar, anunciei. Eu creio que eu queria assim aconselhar todo mundo que achou que, assim, eu sei que essa palavra vem do coração de Deus, vocês sabem também, porque quando Deus fala, não importa o asno que fala, né? Sim. A gente sabe. E que cada um pudesse, assim, tomar um tempo com Deus, até a hora que vocês fechassem aí o Zoom. Bem. Acho que é algo até bem sozinhos, né? Entre vocês e Deus, e dar uma falada com Ele, dizendo: Senhor, como o pastor Luiz falou, desculpa se eu não fiz, ou se eu talvez estava sentindo, mas achei que era louco, não tive a coragem de ser. Eu vou entrar nesse mover, e que a gente possa, assim, ter um tempinho com Deus, cada um de vocês mesmo, naqueles momentos onde a gente precisa dar uma conversada a sós, porque eu creio que isso é uma semente, mas ele vai mostrar para vocês muito mais disso. E eu sei que é uma sede, assim, eu sinto do coração de Deus que essa é uma água para a nossa sede, e Ele vai nos saciar. Amém. Amém, amém. Vamos orar, então? Sim, Romildo. Pai querido, muita gratidão a Ti, Pai, por essa palavra revelada, que venha trazer um despertamento nas nossas vidas, nos nossos ministérios. Nós queremos, Pai, interceder e cobrir a vida da pastora Rosilene, para que onde ela estiver, Senhor, ela continue sendo essa Tua serva, Senhor, fazendo a Tua vontade a tempo e fora de tempo. Nós pedimos, ó Pai, venha com uma blindagem total na sua vida, no seu ministério, onde ela estiver, Senhor. Como o corpo de Cristo reunidos aqui nesta tarde, noite, nós queremos declarar que sobre a vida da sua filha não vale encantamento, mas sobre a vida da tua filha está a bênção e a proteção do Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que produza em nós verdadeiro arrependimento e uma busca incessante de cumprir isto que nós recebemos hoje. Dá-nos força, Senhor. Nós queremos receber palavra como de Josué: esforça-te, tem bom ânimo. É isso que nós precisamos e é o que nós queremos fazer. Nós abençoamos a tua serva e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pelo convite. Com certeza a gente vai se ver de novo e vamos, assim, continuar conversando do que o Senhor tem para nós. Mas é muito bom entrar nesse mover junto, nesse mover que vem de Deus. Tenho certeza que nós vamos ver muitos frutos e a próxima vez vamos contar o que recolhemos. Aleluia. Boa noite para vocês. Aqui são 11 da noite quase, 10h30. Amém. Obrigado, pastora. Obrigado a vocês, queridos. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe. Muito obrigado. Amados, nós vamos estar semana que vem com o nosso momento de oração, como firmamos na virada do ano. Uma semana temos a preleção, na semana seguinte temos a oração. Aqui está o desafio, né? Pastora Rosilene
trouxe esse desafio de estarmos orando por isso agora, colocando isso, o pastor Luiz falou claramente, nós temos que contextualizar isso, trazer isso para a nossa realidade, e com certeza Deus vai falar profundamente. Esse capítulo 58 inteiro de Isaías, no livro de Isaías, ele traz essa palavra, assim, o contexto é tremendo, tremendo, completa muito do que foi ministrado hoje aqui. Nós vamos estar publicando esse vídeo, deve estar subindo já rapidinho depois para o arquivo lá no YouTube, e vocês podem rever, ok? A pregação, a ministração. Amém? Então, semana que vem nós vamos ter um momento de oração, todos estão convidados para estarmos orando juntos, meditarmos nisso tudo, que aprender um pouco mais, né? Sobre isso, algum anúncio mais, Luiz? Tá? O teu microfone está fechado. O mais importante é justamente sobre a oração mesmo, e que tanto estamos entrando em contato com os preletores que já tiveram aqui para que retornem. Você percebeu que todos que retornaram foram bênção tremenda, tremenda mesmo. Deus está falando, e desejamos nos reunir. Claro que com todo critério de segurança, mas a gente está querendo nos reunir. O Eduardo tem falado, lá o local lá da nossa igreja já está adequado a receber os irmãos, então nós poderemos fazer futuramente uma reunião presencial e, ao mesmo tempo, com Zoom, né? Para que os outros que estão distantes participem. Então, nós estamos só nos organizando para poder fazer isso da maneira possível, não errar. Amém. Nós tivemos uma reunião essa semana com o pessoal da ARC. Semana que vem, depois, quinta-feira que vem, nós vamos ter uma outra reunião com o pessoal também de lá dos Estados Unidos, na ARC Estados Unidos, para falar sobre como vai se mover aqui esse ano a ARC no Brasil. Alguns pastores foram convidados e aceitaram o convite, estão vindo apoiar. Não sabemos exatamente que nível de apoio eles vão dar, mas o Eiber, pastor Luciano Subirá, pastor Costa Neto, pastor Carlito Paz, todos esses pastores que manifestaram apoio ao trabalho da ARC no Brasil, eles vêm para ajudar. Nós vamos ter, talvez, reuniões regionais, onde nós teremos nossos trabalhos de unidade, trabalhos online, como esse, né, que vai acontecer em vários outros dias também, em outros horários. E eu creio que tudo isso vai ser muito bom e vai trazer um crescimento muito grande nesses relacionamentos, e vai ser uma grande, assim, uma oportunidade de poder tratar todos esses assuntos. Imagino como isso será maravilhoso a curto prazo, se Deus quiser, nós termos isso aí multiplicado. Vai ser uma bênção. Amém? Estamos felizes. Vou conversar com o pastor Luiz um pouquinho mais sobre isso, mas com certeza Deus tem nos dado, assim, como resposta mesmo de oração. Amém. Né? E tem sido, como o pastor Luiz falou, tem sido uma bênção a vinda dos preletores. Todo o ano de 2020, desde o início da pandemia para cá, nós tivemos essas reuniões, e agora tem sido 2021 a mesma coisa. Deus tem mostrado a bênção sobre esse propósito de unidade, de relacionamento com as lideranças. Com certeza vamos ter aí um 2021 de crescimento e avanço. Amém? Amém, amados? Então, graça e paz a todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus, um fim de semana ainda abençoado aí para cada um de vocês. Amém? Shalom, graça e paz. Obrigado pela presença de vocês.